Aqui eu estou testando a nova resina em gel. Eu tentei começar com as luvas, porque com resina, né, é sempre necessário a gente proteger as nossas mãos. Mas depois de um tempo, eu percebi que mesmo que essa resina ela não gruda, assim como a resina a UV Clay, ela também absorve qualquer coisa com muita facilidade. Então, apesar dessa luva que eu estava usando, era uma luva nova, parece que só da luva entrar em contato com o tapetinho de silicone, com o mandril, com todos os elementos que a gente tem ali na mesa, parece que o próprio material da luva passa passa alguma coisa à resina em gel. Então, depois que eu comecei a fazer, eu senti que ficaria muito melhor se eu tirasse as luvas, inclusive até por uma questão mesmo de tato. A gente não consegue trabalhar muito bem com essa resina com a luva. Ela escorrega, ela não dá forma, então eu resolvi remover a luva. Quando eu removi a luva, eu lembrei que eu tinha aquele produto, a Cavilon da 3M. Esse produto é muito bom, eu tenho usado ele direto no meu rosto antes de colocar a máscara. Mas ele cria uma barreira invisível entre a sua pele e o material que você está trabalhando, no nosso caso a resina. Então, tirei a luva e aí comecei a trabalhar com as mãos. Mas mesmo assim, eu senti que quanto mais você mexe nessa resina, por ela ser uma resina muito molinha, você vai criando bolhas, micro bolhas dentro dela. Então, essa resina ela tem que ser o mínimo possível manipulada. Depois de um tempo trabalhando, né, logo nesse primeiro anel que eu estou fazendo, eu lembrei que eu tinha uma placa de acrílico que serve muito bem para fazer o movimento, criar o formato na resina em gel. Então eu peguei essa placa de acrílico e assim eu super recomendo usar ela porque faz uma diferença enorme. E aí eu comecei a criar os formatos das bolinhas e da meia cana do anel usando essa placa de acrílico. E a partir daí fui criando colocando os elementos, né? Agora, tem uma coisa, essa resina, ela segura os elementos que você coloca nela, mas não é permanente. Para que esses elementos não saiam depois, eu entrei com resina líquida. A resina UV normal, eu fui pincelando depois que a peça já estava curada, a resina em cada pedacinho de elementos que eu fui adicionando para que tudo ficasse perfeitamente aderido na peça original, que é a resina em gel. Então, esse detalhe é muito importante vocês prestarem atenção quando estiverem fazendo essa peça, para evitar que depois os elementos comecem a se soltar. Agora que essa estrutura fica pronta, você entra com a lanterna só para criar uma resistência na resina em gel. Leva ela para a cabine e espera ela acabar de curar. A mesma coisa eu fiz em todos os 3 anéis. Eu crio primeiro a estrutura em resina em gel no mandril. Coloco a parte da meia cana, coloco a parte de cima, entro com a lanterna, deixo ela dar uma curada superficial, depois eu tiro a peça do mandril e vou adicionando outros elementos. A resina, ela está curada por fora, mas por dentro ela ainda está macia. Então ela me permite fazer essa adição de elementos. Só que a resina em gel, ela não vai segurar esses elementos permanentemente. Por isso, eu pego mais um pedacinho de resina, continuo colocando, segurando as peças principais. Nesse caso aqui, eu estou segurando esse cristal que está por cima, eu estou criando uma borda para segurar com mais segurança essa peça. Mas depois eu ainda venho com a resina líquida, porque é a resina líquida que vai criar a estrutura total do anel. Mas essa modelagem do anel, ela é feita totalmente com a resina em gel. Então você vai adicionando pedacinhos até você conseguir que isso se transforme na peça que você está querendo, no anel que você está querendo. E aí depois que essa peça está com todos os elementos que você quis adicionar, aí você entra com a luz UV e deixa ele curar totalmente. Mas ainda tem algumas rebarbas
que você vai experimentar isso. Quando você experimentar o anel, você vai sentir que ele tem que ficar completamente confortável. Então, eu não coloquei aqui, eu não filmei, mas eu fui para a lixa. E eu lixei as pequenas rebarbas que ficaram em volta e deixei ele bem macio e bem confortável para o uso. Depois disso, eu coloquei a resina UV, eu usei a Let's Resin de alta viscosidade, e aí eu fui passando ela em todos os lugares para poder segurar todos os elementos de uma forma que eles fiquem permanentemente no anel. Principalmente anel, que é uma peça que a gente usa no dia a dia, né? Ele precisa ficar bem seguro. Então, eu fiz esse procedimento de cobrir ele com a resina UV. Fiz de um lado, esperei secar, depois fiz do outro lado. Depois eu conferi se ela estava coberta, completamente coberta, se todos os elementos estavam bem seguros. Esses procedimentos, eles precisam ser feitos antes do anel ficar completamente pronto. Então, isso é importante, são etapas que são essenciais para finalizar uma joia, né, com segurança e conforto.